Você já percebeu aqui no Vanguarda Comunidade que nós estamos jogando todo o foco do nosso programa de hoje na figura do professor. Apesar de saber que o professor é um dos pontos da equipe que compõe a vida de uma escola. Temos o diretor, temos o orientador, o supervisor e uma ex-diretora de escola, que é a nossa entrevistada, Ana Abreu, que sabe muito bem as agruras dessa função dentro da escola. Mas como o nosso foco é o professor, eu sei de uma consideração sua de considerar o professor como um profissional que tem sido cobrado de maneira covarde pelo sistema, às vezes pela própria mídia, porque há uma série de outros aspectos que contribuem para a qualidade do processo educacional, que não necessariamente passa pela atuação do professor em sala de aula. Vamos abrir um pouco essa percepção aqui para o nosso telespectador. O professor, logicamente, ele é um profissional, e aí você abre a sua fala, e eu quero confirmar o que você diz, né? A nossa responsabilidade social de um trabalho para promover a emancipação desse aluno, que ele possa ler, escrever, calcular, opinar, criticar, produzir cultura, produzir história, né? Então, quando você diz assim, por exemplo, né, eu ouço isso numa mídia ou por políticos mal informados, que o professor hoje não está alfabetizando, né? Então, o professor ele não está dando conta. Realmente, o Brasil ele tem um índice muito grande de analfabetismo, né? Não basta uma técnica, não basta uma ideia. Isso a alfabetização é um processo extremamente complexo. Então, chegando nessa culpabilização que hoje tem se colocado no professor, 40 alunos para um professor alfabetizar. Isso é covarde. E depois ele é avaliado se o trabalho dele está bom. Então, é a mesma coisa. É muita coisa. Eu vou até buscar aqui o Vitor Paro, que é um professor da USP, que diz assim, é a mesma coisa você dar 2 carros para um cara só dirigir. Ele não vai dar conta. Ou então trocar o pneu enquanto o carro está andando. Não dá, porque é um processo muito individualizado. Então, eu estou dando um exemplo com alfabetização. Então, é covarde porque eu dou uma estrutura para esse professor, exijo que ele faça, depois eu cobro e digo que ele não trabalhou. Quer dizer, ele trabalhou muito dentro de um processo complexo e difícil. Então, hoje, por exemplo, nós temos vários indicadores de qualidade, né? Então, nós temos lá, vamos ver se está indo bem, se não está, tem o SAEB, tem indicadores que são nacionais, tem indicadores que são estaduais, e aí a gente fica pensando, o que o professor precisa fazer? Hoje, Abranches, infelizmente, os professores estão treinando os alunos para as provas de indicadores. Eles esqueceram da apropriação cultural, estão lá treinando, então nós estamos antecipando aquela neura de final de ensino médio, de vestibular, treinando para o vestibular, nós estamos fazendo isso com os alunos ainda no ensino fundamental. Temos que trabalhar assim, porque vai cair na provinha Brasil, porque vai cair. Então, quer dizer, o que nós estamos fazendo com esses professores quando a gente mede essa capacidade por uma produção que é covarde? Porque eu chego e digo, você não dá conta, mas espera aí, vem ver a minha condição. Venha ver como que eu faço, né? Para que esse professor leve o cinema, para que esse professor leve a literatura para a sala de aula, ele precisa ter lazer, ele precisa ter condição de bancar o seu lazer, o seu divertimento, o seu entretenimento. Daí o salário adequado. E aí o salário adequado. Honrado para que ele possa dar conta dessas demandas. Né? Exatamente. Tem uma crítica, né? Tem políticos que dizem, o professor só pensa em salário. Não, o professor não pensa só em salário. Claro que não. Porém, nós somos profissionais, nós não somos missionários. Nós somos profissionais e para termos esse ofício, nós precisamos de uma estrutura financeira. No mundo que vivemos, você vive sem dinheiro? Você vive sem investir na sua cultura, no seu olhar, no seu corpo, na sua mente? Você não pode na sua casa, no seu conforto, né? Inclusive, o que você está falando, desculpe te interromper, mas é que todo o trabalho, todo o embasamento, os pilares da construção intelectual, da linha de raciocínio da Ana, está fundamentado num autor que eu aprecio demais, que é Paulo Freire. Quer dizer, há outros bambambãs por aí, mas Paulo Freire é também o ídolo dos bambambãs. Então, por que não ir à fonte para poder pesquisar isso dessa maneira? E você defendeu uma tese de doutorado, formação de professores, da experiência do sujeito ao sujeito da experiência.
Onde é que está Paulo Freire nisso tudo aí e no seu discurso? Onde é que está? Bom, Paulo Freire é um grande inspirador e, me dedico a estudar, estudo outros teóricos, mas o Paulo Freire, ele enche meu coração e me inspira a continuar e a transformar. Posso pontuar algumas ideias que eu tenho trabalhado, que trabalhei na tese e trabalho nas formações, que é, por exemplo, fortalecer a autoria dos profissionais da educação. O professor, ele tem voz. O professor, ele tem ideias, ele precisa colocar isso, ele precisa se assumir perante seus alunos, perante a equipe escolar. Como sujeito. Como sujeito. Ele processo, é o sujeito, ele não é um objeto, ele é um sujeito. E aí o que acontece muitas vezes? Temos tendências educacionais, e eu vejo hoje, eu participo de banca de concursos, candidatos que têm jargões, repetem conceitos, ele não sabe o que ele está falando. Então, assim, vamos valorizar essa singularidade da autoria, essa é uma das, né? Vamos tirar o professor, que é um outro conceito freiriano, da ingenuidade e colocá-lo na criticidade. Quer dizer, como que eu olho uma situação crítica? Eu olho com argumentos, eu olho com possibilidades. Eu não posso olhar com fatalismo, sabe aquilo? Não, olha, escola pública não dá certo mesmo, é assim mesmo, para dar certo tem que ir para outra escola, tem que ir para uma escola particular. Isso é fatalismo, isso é péssimo. A escola pública é uma escola para o povo e Paulo Freire, o tempo inteiro de vida, ele lutou pela educação popular. E como prática da liberdade. E como prática da liberdade, aquilo que me emancipa, quer dizer, a partir dos conhecimentos que eu tenho, conhecimentos não só conceituais, mas conhecimentos atitudinais que demandam minhas atitudes, meus procedimentos, fazer. Você falou uma frase aí que me remete a um livro de Paulo Freire, professora sim, tia não. Tudo porque o professor virou tio ou tia. Né? Então, é a defesa de uma identidade, como você está colocando. É um sujeito, muito mais do que um parente falso. Né? E aí você já remete para todo mergulhar num conceito de dignidade, de respeito e de apreço pela profissão. Exato. De professor. Só para encerrar este bloco, uma pergunta. Qual é o perfil da melhor diretora de escola ou do melhor diretor de escola? Para que o processo da educação seja revolucionário? Primeiro, esse diretor, ele tem que ter na sua ação o ato amoroso. Ele tem que amar e ele tem que assumir que ele está ali por uma escolha. Ele quer estar ali. Segundo, amar o processo e amar todos os sujeitos envolvidos. Segundo, ele tem que ter uma atitude democrática. E a atitude democrática é gestar um projeto de muitas mãos. E isso não quer dizer que eu só chamo os outros na hora de executar. Eu chamo os outros para decidir. Eu chamo os outros para elaborar, para planejar. Então, eu creio que o ato amoroso no trabalho do gestor dessa escola, do diretor, é básico. E o olhar coletivo, muitos diretores, eles usam a seguinte frase: minha escola, meus alunos. E aí eu proponho que vocês usem nossa escola, nossos alunos, porque essa escola é do povo. Essa escola é do grupo que está ali, não é da diretora. A escola não tem que ter a cor que a diretora escolhe. A escola tem que ter a cor que a comunidade escolhe, que os professores escolhem, que os profissionais escolhem. Pois é, essa é a hora em que, num processo de ressignificação da própria identidade, o eu se transforma em nós. No próximo bloco, vamos continuar dando dicas importantíssimas para que a nossa escola, a escola da nossa comunidade, se transforme numa escola de portas abertas para a transformação de todos nós. Até já.